a Inês... ok. Aí chegou o aviso da gravação. Estava a dizer, portanto, nós vamos ter na componente prática a doutora Inês Oliveira, da Associação dos Profissionais de Proteção de Dados, que abordará a componente prática do lado da componente teórica. Vamos ter o Dr. Bruno Castro Pereira, da Câmara Municipal de Lisboa. Pretendemos naturalmente agradecer também a vossa presença, sem a qual não seria possível a realização deste ciclo de reflexões e debates, em nome do grupo de trabalho da BAD. E pronto, e esta é mais uma edição exclusivamente online. Nós antes, portanto, tínhamos edições em que realizávamos estes momentos de partilha, de debate entre os profissionais presenciais, de forma presencial, pronto, mas dado ao contexto, por enquanto são só online e esperemos em breve poder retomar o presencial, porque efetivamente permite outro momento de partilha e de interação. Estes assim permitem que colegas de outras zonas do país, pronto, se juntem a nós. Para não me alongar muito mais, portanto, nós vamos começar com a doutora Inês Oliveira e seguidamente, e agora mudando aqui um pouco, costuma ser prática nestes momentos deste evento, vamos começar com a componente prática, seguir-se-á um momento de debate e de colocação de algumas questões e depois então passaremos a palavra ao Dr. Bruno, que abordará a componente teórica e seguem-se então posteriormente as dúvidas, questões, debate num ambiente informal. Portanto, esta mudança tem a ver aqui com questões de agenda para podermos efetivamente, pronto, conciliar as diversas agendas. Sendo assim, passo então a palavra à doutora Inês Oliveira, que mais uma vez agradecemos a sua participação neste evento. Obrigada. Muito boa tarde a todos, obrigada eu pelo convite, é sempre um gosto partilhar as minhas experiências e acima de tudo também diversificar os meus palcos, até porque eu aprendo sempre, sou eu que aprendo sempre nestas partilhas que vou fazendo e portanto sintam-se à vontade para no final me colocar as perguntas que entenderem. Vou tentar respeitar escrupulosamente a hora e falar aqui durante 30 minutos sobre a minha experiência, sobre as minhas percepções. Não trouxe nenhum PowerPoint, quero que seja uma conversa e, portanto, vou tentar passar ao máximo aquilo que tenho sentido nos últimos anos. Eu, além de ser presidente da Associação Portuguesa dos DPOs, da APDPO, profissionalmente sou consultora no Ministério da Justiça, onde sou também encarregada de proteção de dados do Ministério da Justiça, de 16 organismos que integram o Ministério da Justiça, e portanto acabo por ter sempre uma visão mais enviesada para o setor público, porque é aquele onde trabalho e onde me movimento, digamos assim. No entanto, as minhas funções na associação acabam também por me ir dando alguma experiência do setor privado e daí hoje estar aqui e convictamente dar a minha opinião também no que toca ao setor privado, apesar de profissionalmente estar no setor público. Ora bem, a primeira grande percepção que vos quero aqui passar é que há ainda muito trabalho a fazer e há uma grande necessidade de capacitar as lideranças, sejam das organizações do setor privado ou do público, há uma grande necessidade de capacitar as lideranças para a proteção de dados, de comprometê-las com este grande desígnio que é estarem em conformidade com as regras de proteção de dados. Da minha percepção, e da minha experiência diária, eu posso dizer que as lideranças, quem decide numa organização, do setor privado ou do público, ainda têm um grande desconhecimento do que é o direito à proteção de dados, o que é que ele quer efetivamente fazer, como é que podemos, numa organização, cumprir as regras de proteção de dados e, acima de tudo, envolver os trabalhadores nesta missão que é da organização, porque é a organização que é o responsável pelo tratamento sempre, mas como é que podemos envolver os trabalhadores para ajudarem a organização e os seus dirigentes no cumprimento das regras de proteção de dados. E eu aqui
Quero começar por vos dizer que o direito à proteção de dados é um direito fundamental e está consagrado na generalidade das constituições, das leis fundamentais de todos os países civilizados e, além de ser um direito formal, digamos assim, um direito fundamental inscrito nas constituições, é um direito que no dia-a-dia tem, digamos assim, um efeito sistémico. O direito à proteção de dados nasce para combater a discriminação. Nasce, acima de tudo, para incrementar o princípio da igualdade. E, portanto, nós só podemos tratar igual quando não temos preconceitos. Peço desculpa, eu peço à participante Flor Bela, por favor, que desligue o microfone porque está com muito ruído e está-me a parar. Obrigada. Obrigada. E, portanto, como eu estava a dizer, o direito à proteção de dados surge para combater todas as formas de discriminação, é isso que ele, na sua raiz, quer combater, e, acima de tudo, para implementar o princípio da igualdade, para tratar igual o que é igual, sem preconceitos, sem prejuízos, sem de alguma forma as informações que nós temos sobre uma pessoa do passado poderem influenciar e poderem ajuizar o futuro. E muito recentemente vimos um diploma que nem devia ser preciso aprová-lo, mas foi preciso aprová-lo, que vem obrigar, nomeadamente as seguradoras, a não discriminar jovens que na sua infância tiveram cancros e que por causa desse historial clínico são hoje muitas vezes prejudicados nos seguros que vão fazer, nos créditos que vão pedir à banca. E, portanto, vamos vendo o legislador a ter necessidade de ir assim paulatinamente e incrementando o direito à proteção de dados, incrementando o direito ao esquecimento, que é um dos direitos basilares da proteção de dados, porque parece que as organizações se vão esquecendo que efetivamente não podemos prejudicar, nem podemos discriminar as pessoas por factos ocorridos no passado e que de alguma forma o próprio passado, o próprio presente acaba por limpar. E, portanto, há esta necessidade, e voltando ao meu primeiro ponto, de capacitar as lideranças para a proteção de dados. Temos que, enquanto profissionais da informação, explicar a quem decide, ao CEO de uma empresa, ao Conselho de Administração, a um diretor-geral de uma direção-geral, temos que mostrar, temos que lhes explicar que efetivamente a proteção de dados traduz-se em lucro para a sua atividade. E em lucro porquê? Porque é um investimento gerador de confiança no mercado, o que pode trazer mais consumidores e que pode fidelizar aqueles que nós já temos. E depois é um investimento que se pode traduzir em lucro, digamos assim, ao contrário, porque as multas, as coimas de proteção de dados são tão grandes que uma empresa, que uma organização empenhada na aplicação rigorosa das regras de proteção de dados vem trazer esta mais-valia que é a não aplicação no futuro de elevadíssimas coimas. E, portanto, temos que capacitar as lideranças para esta vertente do lucro para as empresas. E depois há um outro aspecto, e eu aqui tenho um colega da Câmara Municipal de Lisboa, com certeza que toda a organização ficou sensibilizada com o recente escândalo da partilha de dados de manifestantes. Há um aspecto muito importante que as lideranças também têm que ser capacitadas para ele, que é a proteção de dados e o cumprimento escrupuloso de proteção de dados traz benefícios reputacionais incalculáveis. É óbvio que não ser reeleito em cargos políticos são sempre circunstâncias que resultam de diversos fatores. E eu atrevo-me a afirmar que a não reeleição do anterior presidente de Câmara deveu-se a diversos fatores, mas o escândalo da proteção de dados, aquele em que ele se viu envolvido, foi também, com certeza, uma circunstância marcante para a não reeleição. E, portanto, o prejuízo reputacional que isso lhe trouxe tem que ensinar não só os gestores públicos, mas também os privados, da importância que é o cumprimento das regras de proteção de dados
e dos benefícios reputacionais que isso pode trazer. E, efetivamente, esta necessidade do compromisso de quem decide para a proteção de dados tem, obviamente, esta vertente de traduzir os investimentos em lucro com mais consumidores, com os consumidores satisfeitos, com estes benefícios reputacionais, e depois no setor público, obviamente, que também os benefícios se materializam na eficiência e na eficácia dos serviços públicos e, acima de tudo, na proteção do cidadão e nesta necessidade que todos temos no nosso dia-a-dia, ir implementando os princípios da democracia, e a igualdade é um deles. Visto este primeiro ponto que eu tinha hoje para vos trazer, que é sem dúvida a necessidade de capacitar as lideranças para a proteção de dados, move-me já para o segundo ponto que queria partilhar convosco, que é uma incompreensão generalizada das obrigações resultantes do RGPD. Eu acho que ainda hoje se vê algumas empresas em fase de implementação, e portanto o RGPD já tem quase 3 anos e ainda há empresas em implementação, já deviam estar numa fase de monitorização e não na implementação, e a experiência vem-me mostrando que há sem dúvida muitos desconhecimentos e muitas incompreensões sobre o regime jurídico do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. O RGPD é de facto um diploma grande, complexo, mal traduzido em muitas das suas passagens, o que dificulta a boa compreensão por parte dos profissionais. E, portanto, há aqui ainda muito trabalho a fazer de todos nós, de um maior estudo no que toca às obrigações. E eu aqui, na incompreensão das obrigações, gostava de trazer 3 grandes obrigações que eu acho que ainda estão muito mal densificadas. A primeira, e que não é novidade nenhuma, e aqui permitam-me abrir um parênteses para dizer que nós, em Portugal, tivemos a primeira lei de proteção de dados da Europa. Nós, em 91, vimos aprovada a primeira lei de proteção de dados, muito antes de haver uma diretiva comunitária sobre a matéria, que foi só em 95, portanto, podemos nos orgulhar de ter regras de proteção de dados e a generalidade dos princípios da proteção de dados já há muitos, muitos anos. E, portanto, dito isto, de vos dizer que há uma obrigação que está no RGPD, que não é nova, que já vem da diretiva de 95 e que na nossa lei de 91 já estava, e que é a obrigatoriedade de adotar medidas técnicas e organizativas e de segurança de proteção de dados. E, sem dúvida, esta obrigação basilar de adoção de medidas de proteção de dados ainda continua a ser incompreendida. Há um aspecto essencial que o RGPD, se calhar com uma palavrinha muito pequenina, acaba por passar despercebido, que é esta adoção de medidas de proteção de dados nunca pode ser feita em abstrato. Porque o que o RGPD nos diz é que a adoção de medidas tem que ser feito sempre tendo em conta o contexto em que estamos. Não podemos exigir a um café da esquina que tem um cartão de cliente que recolhe nome e data de nascimento, não podemos exigir ao café da esquina as mesmas medidas que temos que exigir a uma seguradora que tem na sua carteira milhares de clientes, que oferece variados tipos de seguro, que trata dados sensíveis, de pessoas vulneráveis, e portanto é óbvio que a adoção de medidas de proteção de dados tem que ser feita sempre tendo em conta o contexto. E há uma palavrinha que o RGPD tem, no artigo 24, que é o responsável pelo tratamento tem que adotar as medidas adequadas. E é este adequadas que nos dão trabalho no dia-a-dia, ao profissional da proteção de dados, que é olhar para o contexto que temos à nossa frente, se temos uma câmara grande, se temos uma pequena junta freguesia, se temos um organismo como o IRN, o Instituto de Registro e Notariado, ou se temos uma pequena clínica de estética, temos que olhar para o contexto que temos à nossa frente e, tendo em conta
esse contexto. Eu peço de novo à Flor Bela, por favor, para desligar obrigada. Temos sempre que olhar para o contexto que temos à nossa frente e, efetivamente, adequar àqueles tratamentos de dados que temos as medidas de proteção de dados. E as medidas de proteção de dados podem passar por um controle rigoroso de entradas e saídas no edifício, por uma segurança das instalações feita, por exemplo, por torniquetes ou com videovigilância. As medidas podem passar por armários fechados, por impressoras com códigos, por destruidoras de papel, enfim, e agora falando aqui nos tratamentos físicos. E, portanto, temos sempre que adequar ao contexto que temos à nossa frente as medidas. E eu acho que ainda há uma grande incompreensão desta necessidade permanente de ponderação, de balanceamento, de ver o contexto e de adequar as medidas ao contexto que temos. E, portanto, a adoção de medidas de proteção de dados, de medidas adequadas de proteção de dados, é a primeira grande obrigação que as organizações têm e que eu vejo na prática que ainda precisa de muitas luzes e que precisa de muitas análises. A segunda grande incompreensão que eu vejo no terreno é sobre uma obrigação nova, essa sim, nova, que o RGPD impõe, que é sobre a avaliação prévia de impacto, a avaliação de impacto sobre a proteção de dados. Esta é uma obrigação que não vinha na Diretiva de 95, que não tínhamos na nossa lei nacional antes, e é uma obrigação que, acima de tudo, tenta balancear uma mudança de paradigma que o RGPD impõe. Na Diretiva de 95, a antecessora do RGPD, nós tínhamos um modelo, um paradigma, um sistema de controlos prévios. O que é que isto quer dizer? Se eu queria fazer um site, eu tinha que comunicar à CNPD. Se eu queria colocar uma câmara de videovigilância, eu tinha que comunicar à CNPD. Se eu queria criar uma base de dados, eu tinha que notificar a CNPD. E, portanto, a CNPD funcionava aqui como fiscalizador prévio dos tratamentos que ainda se iam fazer. O legislador europeu, quando estava a arquitetar o RGPD, decidiu que isto era um sistema altamente burocratizado e quis impor uma simplificação administrativa. E veio acabar com esse sistema de notificações prévias. Veio criar um sistema de responsabilidade proativa para as organizações. São organizações que têm que mostrar que estão efetivamente a cumprir. E esta mudança de paradigma fez com que o RGPD impusesse, nomeadamente, esta obrigação, que está no artigo 35, que é a avaliação de impacto sobre a proteção de dados. Esta avaliação de impacto é um verdadeiro exercício de ponderação na organização onde nós estamos, sempre prévia ao tratamento de dados e que vem impor que a organização analise escrupulosamente os tratamentos de dados que vai fazer, podem ser colocar uma câmara de videovigilância, por exemplo, e que analise o risco daquele tratamento de dados, não para si enquanto organização, mas o risco que aquele tratamento de dados implica nos titulares dos dados. E, portanto, não se trata de uma avaliação de risco de negócio, não, trata-se de uma avaliação de risco tendo em conta os direitos dos titulares dos dados, do cidadão. E o cidadão pode ser o trabalhador, por exemplo, no âmbito da colocação de GPS em carros de trabalho, pode ser o utente, pode ser o nosso consumidor final, e portanto ainda há, e vejo isso no terreno, uma grande incompreensão do que é esta nova obrigação, de quando é que ela pode ser aplicada, e acho que isso merece, da parte dos profissionais, maior estudo, de avaliações prévias de impacto. No dia 23 de novembro, a APDPO teve o seu encontro nacional. Este encontro foi aberto pela senhora Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, pela doutora Filipa Calvão, e ela, na sua sessão de abertura, disse precisamente isto, que vê, na generalidade dos casos, AEPDs mal feitas. Não se sabe ainda em Portugal fazer
avaliações de impacto sobre a proteção de dados. E, portanto, vejo uma grande incompreensão, nas palavras dela estão mal feitas e, portanto, há uma grande incorreção nestes exercícios e, portanto, merece da parte dos profissionais um maior estudo desta que é uma nova obrigação. Por exemplo, na vossa atividade, mudar a localização de um arquivo, por exemplo, pode ser um exercício que deva merecer uma avaliação prévia de impacto. Uma outra incompreensão é relativamente ao encarregado de proteção de dados, e sendo eu uma encarregada de proteção de dados e representando eu encarregados de proteção de dados, tinha que falar dos encarregados de proteção de dados, dizendo que ainda há uma grande incompreensão desta figura. E essa incompreensão nós experienciámos e tivemos ampla difusão na comunicação social, nomeadamente com o caso da Câmara Municipal de Lisboa e da partilha de dados de manifestantes. Efetivamente, o encarregado de proteção de dados, e deixem-me vos dizer isto, não é uma profissão nova. Os encarregados de proteção de dados já estavam previstos na diretiva de 95, como diretiva que carecia de transposição. Portugal não transpôs esta função, esta profissão, mas outros países, como a Alemanha, fizeram-no. E, portanto, nós temos encarregados de proteção de dados com mais de 20 anos, e nomeadamente na Alemanha, que logo em 95 transpôs esta profissão. Há uma grande incompreensão da sua posição, e eu vejo isso no dia a dia. O encarregado de proteção de dados não manda nada, não decide nada, tem funções consultivas e de controlo, mas não decisórias. Há uma grande incompreensão na posição do encarregado dentro da organização, e aqui mais uma vez volto à Câmara, porque acho que é um excelente exemplo da necessidade de esclarecimento da posição do DPO dentro de uma organização. E depois há uma grande incompreensão relativamente às suas funções, o que é que ele pode ou não fazer. Malgrado, e volto ao exemplo da Câmara Municipal de Lisboa, malgrado vi em todo o processo do escândalo, uma grande politização do cargo. E aqui deixem-me dizer isto: o DPO é um técnico, é um profissional da informação, é um profissional que deve ter a seu cargo a gestão do sistema de proteção de dados, mas não pode e não deve ser politizada a sua função, precisamente porque tem funções técnicas de aconselhamento, de informação, e nunca pode ocupar um cargo, digamos assim, de confiança política ou de alguma forma politizado, porque isso é desvirtuar o profissional que está no RGPD, e que o RGPD vem reforçar e vem, acima de tudo, dar um sinal para as organizações de que estas funções são essenciais e, acima de tudo, são um primeiro garante da conformidade dentro da organização. Como uma vez vi a Presidente da CNPD dizer, os DPOs, os encarregados de proteção de dados, são minis CNPDs dentro das organizações. E sendo minis CNPDs dentro das organizações e sendo a CNPD independente, autónoma e isenta, não podemos politizar esta figura, temos de lhe continuar a dar a autonomia, a independência, a imparcialidade e a isenção que o próprio cargo exige, e se fizermos de outra forma, estamos a violar o RGPD. E, portanto, acho que também, em relação à figura de DPO, acho que ainda há muito trabalho a fazer e há muito trabalho ainda de sensibilização para o cargo, para a posição e para as funções. Uma outra nota que vos queria aqui deixar é de hoje em dia assistirmos a uma comunicação social fiscalizadora da proteção de dados. Até é assim, eu tenho aqui o microfone, porque é que não ouço aqui? Efetivamente, o que eu tenho sentido é uma comunicação social com muita sede de escândalos,
que varre os sites, nomeadamente dos organismos públicos e do Ministério da Justiça também, à procura de problemas, de escândalos, e vejo cada vez mais os órgãos de informação, os órgãos de comunicação social, sendo fiscais da proteção de dados. Ora bem, isto até podia ser bom se houvesse a prestação de informação correta. No entanto, muitas vezes o que nós vimos é que a comunicação social dá efetivamente notícias de grandes escândalos, mas não o faz acompanhar de informações rigorosas. Eu recordo-me do caso da Câmara Municipal de Lisboa, em que muitas vezes eram efetivamente passadas informações incorretas sobre quem era o encarregado de proteção de dados, chamando muitas vezes de responsável pela proteção, por exemplo. E efetivamente a comunicação social com esta sede de informação pode ser bom, pode nos ajudar a nós profissionais também na tarefa de sensibilização para as chefias, mas efetivamente convinha que fosse uma comunicação e uma prestação de informação correta sobre o que é que se vai passando. Uma outra percepção que vos quero aqui trazer é de uma Comissão Nacional de Proteção de Dados, que é a nossa autoridade de controle, que é a entidade reguladora, que é a entidade fiscalizadora, com muito pouca atividade e com muito, digamos assim, com muito pouco aparecimento. Estava-me a faltar o termo. E, efetivamente, a nossa Comissão Nacional de Proteção de Dados não tem a presença que se calhar eu gostaria que ela tivesse e que eu gostaria que ela tivesse enquanto profissional para diariamente conseguir sensibilizar os trabalhadores e as minhas organizações para a importância da proteção de dados. A CNPD, ao contrário de outras entidades fiscalizadoras, não tem uma atividade muito ativa ao nível das recomendações. Não tem, digamos assim, uma política de divulgação ativa das fiscalizações que faz, e isto era ótimo como sinal para o mercado. Não publica, e quando publica a rasura, não publica ou publica muito pouco decisões sobre processos de contraordenação que abre. Por acaso publicou da Câmara Municipal de Lisboa numa rara aparição da CNPD e efetivamente acho que para nós profissionais seria muito melhor nós termos uma entidade fiscalizadora ativa e presente no mercado. Não tem uma newsletter, não promove eventos, não promove ações de sensibilização, marca presença muito parcamente em eventos. E efetivamente acho que a pouca atividade da nossa autoridade de controlo é uma percepção que eu vos trago que, no meu entendimento, não é benéfica para o mercado e para a sensibilização que esta matéria implica. E, portanto, queria-vos dar também nota disso. Gostava de terminar esta minha apresentação com duas ou três percepções em relação ao meu trabalho propriamente dito no setor público. E, principalmente no setor público, uma das grandes percepções que vou tendo é que ainda falta dar muita formação aos trabalhadores. Nós temos uma classe trabalhadora muito envelhecida no Ministério da Justiça, que trabalhou ainda largos anos sem estes meios digitais e que ainda precisa de muita formação no que toca ao tratamento de dados, principalmente em ambiente digital. Eu nas minhas formações, a generalidade dos meus formandos ainda me diz que cola post-its com as passwords nos computadores, ainda me diz que dá passwords ao chefe, que só tem uma password para aceder todo o departamento a uma determinada aplicação, que não tem armários fechados, que trabalha em atendimentos ao público quando fazem arquivo, que trabalham com mesas cheias de papéis,
e, portanto, acho que, da minha percepção, ainda há muita formação a dar aos próprios trabalhadores, digamos assim. Depois, uma outra percepção que eu vou tendo no meu dia-a-dia é que ainda não se valorizam como se deviam de valorizar as violações de dados. Tendem-se a menosprezar quando, por exemplo, há um furto numa conservatória e se levam folhas de registro, quando há, enfim, algum acesso ilegítimo por motivos de segurança, e, portanto, tendo a haver ainda uma certa desvalorização de incidentes de segurança que me deixa preocupada. E nesta matéria, permitam-me dizer que a proteção de dados tem um casamento duradouro, que não se pode nunca haver divórcio com a segurança da informação. A cibersegurança, os conceitos de ciberhigiene, de cibersegurança, são conceitos que têm que andar sempre de mãos dadas com a proteção de dados e que, portanto, há esta necessidade de casar sempre com todos os conceitos de segurança da informação tão caros também para vocês. Deixo-vos com uma última percepção que é sobre as coimas. Não vi muitas coimas aplicadas nestes anos de RGPD em Portugal. Houve uma grande coima, enfim, grande, acho que foi a maior, de 400 mil euros a um hospital, que depois, por ter sido muito bem contestada em sede judicial, acabou por cair. E, portanto, tenho esperança que o futuro dê à nossa entidade fiscalizadora mais capacidade de recursos humanos e mais vontade para andar no terreno e fiscalizar e aplicar efetivamente coimas, mas a experiência das coimas que eu vos tenho para aqui trazer é desastrosa. São vários anos de aplicação do RGPD, muito poucas coimas aplicadas, a grande que foi aplicada acabou por cair em sede judicial e, portanto, preocupa-me que não haja esta fiscalização rigorosa e este fazer acontecer de haver coimas no terreno, até porque isto dá como efeito sistémico algum relaxamento e alguma passividade por parte das organizações que pensam, então, mas se não há coimas, não acontece nada, para que é que eu vou estar a gastar dinheiro em armários com tranca, ou para que é que eu vou estar a gastar dinheiro num sistema de encriptação de alta segurança? E, portanto, acho que as coimas eram importantes, davam aqui um sinal para as organizações da necessidade que é implementarmos no dia-a-dia proteção de dados. E com isto cumpri escrupulosamente os meus 30 minutos e dou agora palco aos que queiram para, enfim, desabafar, fazer perguntas, partilharem as suas experiências. Alexandra, obrigada. Obrigada, Inês. Eu ia agora colocar do lado da audiência virtual eventuais questões que tenham, dando nota que infelizmente só vamos ter a Inês até às 19, por isso, como se costuma dizer, é agora ou nunca. Questões desse lado? Eu acho que ficaram tão assustados com esta parte final. Quando é números, toca-nos sempre. Eu acho que, acima de tudo, também deixem-vos dizer que todas estas percepções, enfim, não tão boas, podem ser ótimos desafios para o futuro. E acho que aqui todos os profissionais da informação têm um papel também a desenvolver, e vejo no meu dia-a-dia muitos DPOs arquivistas, e portanto acho que é um desafio para todos nós. Se não há assim nenhuma questão, ou enquanto vão pensando, eu tinha aqui uma questão para a Inês que tinha a ver com o seguinte. Pronto, de acordo com as várias percepções que falou, da experiência que tem, que diferenças é que nota relativamente ao setor privado e público, em termos de tendências nestes aspectos?
O outro ponto tem a ver com, portanto, perspectiva-se, não é? Pelo menos é do conhecimento geral, a questão da aplicação de coimas agora em 2022. Parece-lhe que vai acelerar o processo em termos de implementação? Será que vai haver aqui uma alteração outra vez da data para este efeito? Qual é, no fundo, a sua sensibilidade em relação a estes dois pontos? Ok, então começo pelo último. Não tenho conhecimento de projetos legislativos no sentido de alterar a Lei 58 de 2019. E, portanto, o governo também vai mudar, não é? E, portanto, mas neste momento não se prevê qualquer alteração legislativa, nomeadamente ao artigo que contém a dispensa da aplicação de coimas para o setor público. No entanto, não acho que isso seja um ponto de viragem, sinceramente. Acho que temos que recordar que quando a lei saiu em agosto de 2019, logo a sair a lei e logo a entrar em aplicação a lei, a CNPD, através de uma deliberação de setembro, e depois de vários organismos públicos terem feito à pressa um pedido de dispensa de coima ao abrigo da Lei de 58 de 2019, veio esclarecer que as dispensas de coima para o setor público tinham que ser feitas em concreto, já depois do processo de contraordenação estar aberto. E, portanto, não podia haver dispensas de coimas em abstrato. Portanto, se neste período houvesse um processo de contraordenação, neste período de 3 anos, então sim, aí, quando a organização pública fosse notificada, ela poderia invocar a norma da dispensa da aplicação de coimas e podia-se fazer valer disso para não aplicar a coima. E, portanto, houve aquele período de histeria, em que vários organismos públicos pediram a dispensa em abstrato da coima e a CNPD veio esclarecer que não, que essa dispensa só podia fazer em concreto num processo de contraordenação aberto. Não acho que isso seja um marco decisivo para agora começarmos a ter mais coimas, não. Marco decisivo será se a CNPD tiver mais recursos humanos e mais vontade fiscalizadora, isso sim. Que é o que eu acho que não tem acontecido na prática. Acho que essa possibilidade de dispensa de coima não foi ela que tem inibido as coimas no setor público. Até porque, sendo uma dispensa apenas pedida no caso em concreto e sempre apreciada de forma discricionária pela CNPD, a CNPD podia entender sempre coimar na mesma. E, portanto, era um pedido, não era algo obrigatório. Depois, quanto à sua segunda questão de grandes diferenças, eu acho que no setor privado também podemos distinguir o que são grandes empresas e das pequenas e médias empresas. E eu acho que as grandes empresas têm efetivamente mostrado empenho nestas matérias, seja porque designam equipas grandes de proteção de dados, e eu vejo isso em algumas seguradoras, em alguns bancos, efetivamente equipas grandes de proteção de dados, com um DPO e vários técnicos de proteção de dados, e acho que há uma preocupação cada vez maior para essas questões de proteção de dados, até porque muitas das grandes empresas já se capacitaram que, se não tiverem no digital, morrem, e se não tiverem no digital de forma segura, ainda morrem mais depressa. E, portanto, acho que esta questão da digitalização casada com a proteção de dados é uma questão de concorrência, mas não só, da própria sustentabilidade das empresas no mercado. E acho que os grandes gestores já se capacitaram para isso. Acho que nas pequenas e médias empresas ainda não. E nos organismos públicos, acho que ainda há um grande relaxamento, porque se calhar ainda não se convenceram que os prejuízos reputacionais podem ser efetivamente grandes, e acima de tudo, porque ainda não se aperceberam de que quem decide hoje pode ser amanhã o visado por más políticas de proteção de dados.
E, portanto, acho que ainda há muito, muito trabalho a fazer, mas estamos no bom caminho. Obrigada. Alguma questão? Dúvidas? Pensamentos, reflexões, partilhas? Posso fazer um comentário? Vocês já me vão ouvir a seguir. Força! Não é propriamente uma questão à doutora Inês, mas eu peguei aqui num apontamento que revi-me logo nele, que tem a ver com as avaliações de impacto, que realmente é um problema tremendo, até para nós próprios implementadores do próprio RGPD, mesmo a falta de formação que nós até sentimos nessa área, principalmente quando chegamos a um ponto que é a avaliação do risco. Há uma grande dificuldade quando chega a esse ponto, porque quando nós estamos a preencher campos, por exemplo, qual é a finalidade de uma determinada atividade, quais são os dados que recolhemos, se temos ideia do impacto para o titular dos dados daquelas operações que estamos a fazer, mas depois quando chegamos à fase de avaliar a vulnerabilidade que está ali em causa, ou o risco, os graus de risco, por exemplo, interpretar uma matriz, essa tem sido, para nós enquanto implementadores, a grande dificuldade, por exemplo, lá na Câmara de Lisboa. Estamos a passar exatamente por esta fase das avaliações de impacto em algumas das atividades críticas e chegamos à conclusão que ficamos ali um bocado empatados quando vamos avaliar o risco, porque realmente não... E depois também não temos uma agregação aqui de áreas, por exemplo, da qualidade, com a auditoria. Essas áreas estão muito pouco divulgadas e pouco aplicadas nas entidades públicas. E essa é a grande dificuldade a que chegamos, principalmente a falta de formação, também noto imenso isso, e depois mais formação também o próprio envolvimento das pessoas. Há uma organização, eu aqui na minha apresentação não vou propriamente falar da minha experiência da Câmara de Lisboa, podem fazer perguntas se quiserem, como é óbvio, mas dar-vos só uma nota de que nós temos a organização com vários interlocutores da área do RGPD, nas várias orgânicas, e aquilo que se nota também é a própria desvalorização das chefias dessa figura. E logo aí, ou seja, elas no seu dia-a-dia já estão tão assoberbadas do trabalho das próprias orgânicas, que depois esta função é quase como que deixa lá ver o que é que eu tenho que fazer aqui em proteção de dados, o meu chefe nomeou-me para esta área, ou seja, não há uma continuidade no trabalho. Pronto, isto é apenas um desabafo, um comentário, se quiserem desenvolver. Obrigada, Bruno. E peço desculpa de ter referido tantas vezes a Câmara Municipal de Lisboa, mas acho que é um excelente exemplo, aliás, é um estudo, é um caso de estudo, não é? Por causa de várias coisas, desde a nomeação do DPO até à sua exoneração, passando pela própria partilha de dados que foi feita. Acho que devemos todos aprender com este caso, tanto do setor público como no privado. E então, temos mais questões? Dúvidas? Posso, Alexandra? Força, Natália. Boa noite, Natália Antónia, por acaso também da Câmara de Lisboa. Eu sou uma daquelas interlocutoras que o Bruno falou e é muito emocionante porque sou interlocutora de segunda linha, porque há interlocutores de primeira linha. E aquilo que eu sinto quando a Inês, e desculpa a forma simpática de Claro, estou-lhe chamar apenas Inês, eu já vi noutras ações de formação, nomeadamente lembro-me do Instituto Gota, e é sempre um prazer ouvi-la falar. A questão é, e a grande dúvida, eu diria que é a pergunta do milhão, como sensibilizar as nossas chefias que o RGPD nem é um bicho-papão. A realidade é que, como aqui falámos, em Portugal, nós, nos arquivos, que nos preocupamos com estas questões do acesso à informação, que é o nosso core business, é aquilo que nós temos, eu diria que é
a nossa principal razão de existência, e já lidávamos com estas questões das restrições, ou seja, há um direito de acesso, mas há uma restrição do acesso. E, portanto, parece que de repente toda a gente acordou, nunca ninguém se lembrou, era uma coisa que a mim me chocava na Câmara de Lisboa, é que nunca ninguém se preocupava com a lei de proteção de dados, praticamente, era como se ela quase não existisse. E, portanto, não é por acaso que estas coisas aconteceram na Câmara de Lisboa. E eu diria que um caso só até não é nada mau. Infelizmente foi mal, mas como é que nós podemos sensibilizar um dirigente, e nós na Câmara de Lisboa temos muitos dirigentes, e também temos dirigentes de topo e intermédios e mais abaixo, isto é um bocado difícil, até chegar aos vereadores, que são os nossos políticos. Há aqui uma questão que a Inês falou, que eu também não diria que o Fernando Medina perdeu as eleições por causa do caso de Lisboa, mas eu diria que contribuiu. Eu, enquanto trabalhadora da Câmara Municipal de Lisboa há 30 anos, como profissional da informação, arquivista, fiquei chocada com a forma em como ele não só tratou o DPO, como tratou os trabalhadores da Câmara de Lisboa, literalmente. Ou seja, se o DPO é ignorado da forma que for, o que pode acontecer comigo, que sou de segunda linha, não é? Portanto, é assim, o que mais podemos fazer? Porque eles não têm tempo, é o que diz o Bruno, não têm tempo. Como é que nós os sensibilizamos? Porque quem nos devia sensibilizar deviam ser eles, certo? Certo. E certíssimo, isso é verdade, isso é verdade. Portanto, como é que nós, os de segunda linha, conseguimos a um dirigente que tem tanta coisa para fazer, tanta decisão para tomar, dizer assim, cuidado, que isto são questões extremamente importantes. Eu sinto-me, na maior parte das vezes, impotente. Deixem-me contribuir com uma ideia, que é tentar mostrar os prejuízos que a não aplicação do RGPD tem numa organização para ele enquanto pessoa individual. Ou seja, o que é que uma informação perpetuada no tempo pode-lhe fazer a ele enquanto pessoa. E aqui, sei lá, podia trazer vários casos, agora estou-me a lembrar de um que muito recentemente vi um processo em tribunal por causa disso. Há casos em concursos públicos de afastamento de candidatos por publicações nas redes sociais. E, portanto, acho que é uma boa sensibilização mostrar, chamar-lhe à razão ou bater-lhe no coração de como é que na vida pessoal dele uma não aplicação das regras de proteção de dados o poderia afetar, não ganhando um concurso, publicar a vida no Facebook, não tendo acesso a um seguro porque, enfim, sei lá, porque há cruzamento de dados, tudo é mais alguma coisa, e ele matou uma pessoa há uns anos atrás, por exemplo, ou porque teve um cancro e, portanto, o crédito que ele faria ao banco seria muito mais caro e ele não podia comprar. E, portanto, é tentar, e há muitos casos, há um livro ótimo que eu recomendo, de uma filósofa, nem sequer é do direito, é muito simples de ler. O livro chama-se Privacy is Power, é da Carissa Vélez. Ela é uma filósofa que bate ao coração, que diz basicamente isto: os dados têm-nos sido demonstrados como sendo o novo petróleo, mas não são. Os dados pessoais não são o novo petróleo. Os dados pessoais são tóxicos, porque são uma matéria que mina a publicidade. Porque é que a Google, quando nós vamos ao nosso e-mail, tem lá publicidade de viagens? Porque nós há 5 minutos atrás estivemos a falar de viagens e a Siri do nosso Apple conseguiu apanhar que eu gostava de ir à África do Sul. Então, pumba, mete-me lá a publicidade da África do Sul. Não há coincidências. Os microfones, se nós não os desligarmos do nosso telefone, estão sempre ativos. As assistentes virtuais estão a sacar pequenas palavras nossas e estão a fazer gigantescas bases de dados sobre os nossos perfis, sobre os nossos interesses, sobre os nossos gostos. E, portanto, é-lhe mostrar como é que
como é que isto o afeta na vida pessoal dele, de um grande dirigente. E ele capacitado para isso, vai começar a pensar melhor e se calhar vai ter mais cuidado na sua organização. Acho que esta é a minha grande dica. É nós, enquanto profissionais, termos argumentos válidos para lhes mostrar como é que a proteção de dados mal aplicada os afeta pessoalmente. Não pode, se calhar não tendo seguros, não tendo acesso a crédito, e a partir daí fazer então o paralelo de como é importante aplicar isso na organização. Acho que dei uma boa dica. Está sem micro, está sem micro. Não vou entrar em diálogo, é só para dizer que eu acho que a questão dos danos reputacionais não estão ainda bem interiorizados. Porque esses que falou são muito a nível pessoal, certo? Eu digo enquanto chefia, quais são os danos reputacionais que podem advir daí? Pois. Obrigada. Obrigada. Não sei se há mais alguma questão para aproveitar os 4 minutinhos em que ainda vamos ter a Inês connosco. Não sei se há, se não há. Mais alguém queira partilhar alguma questão? Bom, se não houver, temos a agradecer à Inês mais uma vez a presença no evento do grupo de trabalho da BAD. E pronto, e esperemos que em breve possamos contar com a sua presença para mais, pronto, um evento, um congresso, alguma iniciativa que haja no seio do grupo de trabalho ou mesmo da própria associação. Obrigada, é sempre um gosto. Muito boa continuação para o evento. Boa sorte ao Bruno para a sua apresentação. Muito obrigada e até breve. Muito obrigada então. Adeus, boa tarde, obrigada. Bom, sendo assim, passo a palavra ao Bruno, que irá então, pronto, como todos já perceberam, da Câmara Municipal de Lisboa, que irá então abordar a componente teórica após a apresentação do Bruno. Então segue-se um momento em que eu espero que haja algumas dúvidas, algum debate e alguma reflexão. Muito obrigada, Bruno. Sim, senhor, até porque agora vamos estar mais focados na área da arquivística, não é? Se calhar mais à vontade. Exato. Okay. Pronto, não achem estranho, eu tenho aqui 2 ecrãs, vou partilhar, entretanto, já aqui a minha tela, para não demorar muito. Ok. Já estamos a ver? Ótimo, ainda bem que me dizem isso, porque eu já estive em formações em que eu não perguntava às pessoas e depois punha-me a andar a apresentar as coisas e depois lá uma pessoa timidamente me dizia: olha que eu não estou a conseguir ver nada, você não está a partilhar. Ainda bem que não. Ok, já está. Estamos a ver e bem, obrigada. Sim. Muito bem, sim senhor. Então, boa noite a todos mais uma vez. Antes de mais quero agradecer ao Hélio, que foi quem me fez o convite, que em nome da BAD, para participar neste evento. No qual estou naturalmente com muito gosto. Penso que após as apresentações, pronto, haverá lugar para as questões, debate, por isso estou inteiramente disponível para trocarmos impressões no final e de forma tanto quanto possível descontraída. Já percebi que isto são ciclos de reflexões que também se pretendem ser mais descontraídos, por isso estejam à vontade. Eu, antes de iniciar a minha apresentação, queria só deixar três breves notas para dizer o seguinte. Em primeiro lugar, um pedido de desculpas pela extensão do título. Percebo que ele possa até prejudicar o vosso fôlego, não é? Respirem fundo, leiam-no com calma. A segunda nota é que eu optei por ser meiguinho no título que decidi atribuir a esta apresentação, escrevendo impacto. Impacto porque, na verdade, aquilo que me soava no pensamento eram palavras como abanão, choque e até mesmo perigo. Perigo no sentido de, segundo a minha experiência, as organizações nem sequer terem percebido da existência deste artigo no RGPD, ou então porque não sabiam sequer por onde começar, quer dizer, ou então não sabiam o que era necessário para cumprir a própria missão do artigo. Em terceiro lugar, uma terceira nota que eu ia-vos deixar, vocês dão-me só um segundo que isto não está a acontecer, quer dizer, estão-me ali a tocar à porta, esperem só um bocadinho, isto não estava previsto. Questões do teletrabalho.
Pronto, já estou de volta, desculpem lá. Estão-me a ouvir, certo? Sim, Ok. eu estou. Então queria-vos deixar só esta terceira nota rápida, que não é inocente o facto de ter optado por ter deixado em aberto o âmbito das organizações a que me reporto, porque já terão a oportunidade de ver que este artigo 89 está sobretudo pensado para as organizações públicas ou privadas que estejam a prosseguir funções de natureza pública. Em todo o caso, eu penso que o alcance da matéria é perfeitamente acomodável ao setor privado, porque as preocupações com a informação que se quer deixar como legado para a posteridade, como património arquivístico, penso que é um desígnio de todas as instituições, sejam públicas ou privadas. É por isso que eu considero a analogia muito útil e a possibilidade de adaptação deste artigo ao setor privado. Portanto, eram estas as três notas iniciais que vos queria transmitir. Eu que não sou especialista na área do direito, e infelizmente a Inês Oliveira já saiu da sessão, podia-nos dar aqui uma ajuda, mas pelas funções públicas que comecei por exercer na área de arquivo, tive de estudar minimamente a área da proteção de dados e quando li o RGPD, eu tive esta conclusão espontânea. O conteúdo que integra os considerandos, a maior parte dos considerandos, eles são muito extensos no RGPD, e os artigos do próprio regulamento, eles deram-me logo a imediata sensação de que o legislador europeu tinha a expectativa de que os receptores do regulamento, ou seja, todos os Estados-membros, e por conseguinte todas as suas entidades públicas e privadas, estivessem, em primeiro lugar, minimamente enquadrados na matéria da proteção de dados, o que é duvidoso. Em segundo lugar, já tivessem práticas consolidadas, dando sequência ao que já era preconizado na Diretiva de 95, também muito duvidoso que isso tivesse respaldo na prática. E em terceiro lugar, soubessem, porque não dizê-lo, as consequências da não conformidade com a proteção de dados em termos de coimas e sanções. Portanto, estas minhas conclusões com o facto de olhar para o RGPD e verificar uma enorme quantidade de conceitos indeterminados e principalmente até de espaços de regulamentação em branco, ou seja, o RGPD está cheio desses espaços em branco que necessitam de ser preenchidos por soluções concretas dos Estados-membros, elas neste momento são um problema porque nós tivemos uma transposição para a nossa ordem jurídica vazia dessa regulamentação. Eu aqui também estou convicto que aquilo que o legislador europeu esperava era que cada Estado-membro pudesse adaptar ao seu ordenamento jurídico as exigências do regulamento, o que não aconteceu. O artigo 89 é um bom exemplo da escassez, quase nulidade de adaptação, pelo menos no nosso ordenamento, mas já lá vamos. Portanto, eu adiantaria ainda que este artigo 89 é um artigo que deve ser lido, relido e estudado, na minha opinião, pelos serviços que têm a responsabilidade nobre de concorrerem para o acesso à informação. Como sabemos, os serviços de arquivo têm entre as suas competências essa nobre tarefa. O que sucede é que se estivermos à espera que a informação só seja tratada adequadamente para efeitos de proteção de dados apenas quando chegar ao serviço de arquivo, então mais vale fecharem as portas e dedicarem-se apenas a essa tarefa, porque o volume de trabalho é incalculável. Eu vou poupar-vos aqui a leitura do artigo 89, é óbvio que não o vamos dissecar, mas a única coisa que eu gostaria que fixassem aqui são os três pilares deste preceito. Cá estão eles, elencados: os fins de arquivo de interesse público, os fins de investigação científica ou histórica e os fins estatísticos. Eu vou já fazer uma remissão e uma integração. O que é que eu quero dizer com isto? Em relação aos fins estatísticos, eu considero que estes são os mais pacíficos,
até porque se encontram satisfatoriamente regulados na Lei de Estatística Nacional, que eu penso, não tenho aqui a referência, mas eu penso que ela é de 2008, já tem alguns anos, mas ainda serve perfeitamente para o objetivo que está em situ à sua publicação. Por isso, em relação aos fins de investigação científica ou histórica, eu vou integrá-los nos fins de arquivo de interesse público. Eu até tenho alguma dificuldade aqui a fazer esta distinção, porque se virmos bem, sem arquivo de interesse público, dificilmente haverá investigação científica ou histórica. Eu, por isso, aqui faço essa pequena nota de integração. Este artigo 31, eu costumo referir que é o irmão mais novo do artigo 89 do RGPD, e é mesmo irmão gêmeo, porque ele é praticamente idêntico com uma ou duas nuances. Ele é, por assim dizer, um irmão gêmeo rebelde, porque ao contrário da timidez que eu acho que o legislador português teve face ao RGPD, porque se limitou praticamente a fazer em toda esta lei de execução um copy-paste do que já vinha regulado no RGPD, este artigo 31 apresenta logo ali no número 1, como poderão ver aqui, um elemento que eu acho que, se não for utilizado com parcimónia e requisitos de adequação e de razoabilidade do princípio da proporcionalidade, as organizações públicas ou privadas correm o risco de optarem pela eliminação, grosso modo, dos documentos à sua guarda, quando expirados naturalmente os prazos de conservação administrativa ou, na linguagem da proteção de dados, se esgotarem os critérios de finalidade que estiverem a ser materializados nesses documentos. Ora, aquele apontamento que vos deixei há pouco, do legislador europeu ter tido a expectativa de que os Estados europeus já tivessem um grau de maturidade aceitável face à matéria da aplicação das regras sobre proteção de dados, a mim causou-me alguma perplexidade aparecer neste número 1 do artigo 31 a referência à técnica da anonimização. Ou seja, o sinal que o legislador português está a passar é que, à partida, as organizações portuguesas se encontram num estado de maturidade bastante elevado e consolidado face à proteção de dados, quando a realidade tem pintado uma ainda fraca maturidade das organizações. Porque a técnica que consta no artigo 89 é apenas o da pseudonimização. Naturalmente, que aqui o legislador também transpôs a pseudonimização para a lei de execução, mas acrescentou-lhe a anonimização. Não temos tempo, infelizmente, para entrarmos aqui nesta matéria mais técnica das técnicas da pseudonimização e da anonimização, mas deixo-vos a nota de que esta última, a anonimização, que não consta, lá está, no artigo 89 do RGPD, talvez por prudência, e que eu aplaudo essa prudência, porque, se for aplicada cegamente à informação de arquivo de interesse público ou de investigação científica ou histórica, penso que as gerações vindouras arriscam-se seriamente a ficar sem arquivos de interesse público nenhuns e com um conhecimento muito parcelado da história. Eu dou-vos um exemplo. Imaginem alguém no século XXIII a querer estudar a história da arquitetura do século XXI e não ter acesso à autoria dos estudos e projetos de determinadas obras arquitetónicas, só porque alguém, muito zelosamente, decidiu lá atrás anonimizar esse dado pessoal da auditoria. Aliás, este exemplo até é bom para perceber que, para além da memória histórica, também o próprio direito de autor, neste exemplo, sairia muito maltratado, porque ficávamos sem saber quem era o autor e os próprios familiares dessa pessoa também ficavam coartados dessa informação a nível até para a sua defesa dos direitos de autor desse seu ano passado. Portanto, o princípio que deve ser logo respeitado quando as organizações recolhem dados pessoais é o princípio da minimização dos dados, e ele vem aqui referido no artigo 31. E eu, sobre este princípio, tenho um exemplo que decorre de uma atividade real, não é fictícia, que entretanto até já teve lugar e que teve de ser trabalhada no sentido de garantir que a recolha dos dados que ia ser feita garantisse de facto o anonimato do público-alvo. Notem que a maturidade das organizações muitas vezes vai-se ganhando por tentativa e erro, e este caso é demonstrativo disso.
O que estava aqui em causa era um estudo sobre a saúde mental durante a pandemia. Nós sobre o mérito das iniciativas nunca nos pronunciamos, quer dizer, mas acreditem que para fazermos este tipo de análise é necessário conhecê-las com alguma minúcia. Depois de termos, aqui o que aconteceu foi o seguinte, depois enquanto aplicadores e implementadores do RGPD, neste caso na Câmara de Lisboa, a equipa teve que ser enquadrada no âmbito desta atividade. O único campo onde não fomos particularmente duros foi no da idade, e mesmo assim ainda solicitámos que ele fosse balizado cronologicamente. Vejam que, por exemplo, conjugando a unidade orgânica com o género, a idade, o estado civil, o nível de escolaridade, eu obteria praticamente a fotografia, o perfil de uma pessoa concreta. Portanto, vejam como antes estava feito o inquérito e como ficou depois da análise que fizemos para garantir de facto esse anonimato que aqui antes não era de todo garantido. Já não é novidade na comunidade arquivística que a legislação essencial sobre arquivos se encontra não só datada, como completamente desajustada aos tempos que vivemos. Há conceitos que necessitam de revisão. Notem que este Decreto-Lei 1693 é completamente omisso face às exigências do mundo digital, quer dizer, a culpa não é necessariamente do Decreto-Lei, porque, coitado, ele é de 1993, a responsabilidade é naturalmente do legislador, que neste caso acaba por estar em cumprimento para com aqueles que têm que aplicar as regras de proteção de dados todos os dias nas suas vidas profissionais. Aliás, este decreto-lei ainda deixa transparecer uma ideia completamente ultrapassada do serviço de arquivo caricatural, quer dizer, aquela ideia da cave cheia de pó, não é? Que aguarda pacientemente que lá seja depositada a documentação que já não se encontra ativa em termos administrativos, não cuidando, digamos assim, do ciclo de vida da informação. E é justamente este ciclo de vida aqui só faço um parênteses para referir que, enquanto conceito, na minha opinião, ainda se encontra satisfatoriamente bem explicitado neste decreto-lei. Não é por aqui que eu acho que virá mal ao mundo. O mal ao mundo acho que vem do facto de ele não cuidar, isso sim, das finalidades de arquivo de interesse público, estabelecendo o justo equilíbrio entre acesso à informação e à proteção de dados, que é um verdadeiro quebra-cabeças para, primeiro, os profissionais de arquivo, mas também para o encarregado de proteção de dados, nas suas funções, e também para quem tem que fazer a própria auditoria desse acesso à informação temperado, digamos assim, com a proteção de dados. Portanto, a revisão deste diploma até seria uma bela oportunidade para clarificar o papel da arquivística na fase de gestão, não é? Na fase de gestão, e não apenas na sua fase de preservação e de acesso aos documentos enquanto material de investigação histórica. Portanto, a questão aqui é como é que eu aplico os fins de arquivo de interesse público que vêm plasmados do artigo 89 e transpostos depois para o artigo 31. É que a função de arquivo não se coaduna mais apenas com uma atividade puramente patrimonial. Esta atividade, em rigor, começa numa outra, ou seja, na atividade administrativa. Por isso é que o Decreto-Lei 1693, salvo algumas exceções em termos conceptuais, não me causa calafrios, não é? O que já me causa algum constrangimento é a omissão regulatória face à função de arquivo enquanto sistema global integrado. Há uma visão ainda muito orgânica da função de arquivo, e a libertação desta função está a ocorrer de uma forma muito lenta e nada condizente com estes tempos em que vivemos de transformação digital. Aliás, se vocês verem bem, é justamente na atividade administrativa que esta questão dos fins de arquivo de interesse público deve ser acautelada, como é óbvio. Aliás, eu convoco-vos aqui para um dos fundamentos estruturantes da proteção de dados pessoais, que
que é justamente a proteção de dados desde a concepção e por defeito, mais conhecido por Privacy by Design and by Default. É que para cumprir este fundamento absolutamente crítico em matéria de proteção de dados, a arquivística pode realmente ser uma parceira mitigadora de riscos. Agora perguntam vocês, mas ok, tudo bem, percebo a ideia, mas de que forma? Olhem, eu penso que através de dois vetores. Em primeiro lugar, através de uma estratégia que ofereça exatamente o segundo vetor, formas concretas de operacionalização, que já vamos ver. Comecemos então aqui pela parte estratégica. As três propostas que eu elenquei, assim, são na verdade uma espécie de, digamos assim, eu já ouvi muitas vezes isto, que é o empowerment, o empoderamento da função de arquivo dentro das organizações. Eu pensei que a concretização destas coisas necessita de um forte apoio da gestão de topo das organizações, ainda há bocadinho, até através da intervenção da Natália, tivemos a oportunidade de perceber o contexto em que vivemos na Câmara de Lisboa. A questão é que o agravamento das regras sobre proteção de dados leva-me a pensar que, assim, mais cedo ou mais tarde isto vai ter de acontecer. As propostas estratégicas, por isso eu deixo aqui, não têm de ser cumulativas, não é? Se uma determinada organização optar por uma delas, é meio caminho para a conformidade. Ou seja, assim, desde logo, a primeira proposta seria a criação da figura do gestor documental equiparada. Eu não sei se algum de vocês aqui conhece esta figura do Document Controller. Muitas empresas britânicas têm esta figura nas suas organizações. Eu já colaborei com uma empresa que tem esta figura. Mas no seu caso concreto, como trabalha à base de projetos de longa duração, ou seja, tem um document controller por cada projeto. Aliás, é mesmo obrigatório ter essa figura em cada projeto que implementam. Em segundo lugar, oferecer transversalidade à função de arquivo à semelhança das funções recursos humanos, área jurídica, informática, finanças, comunicação, entre outras. Isto é a velha batalha silenciosa que muitos arquivistas travam na sua consciência, não é? Mas que tarda em generalizar-se na prática por falta de visão estratégica das próprias organizações. Em terceiro lugar, por exemplo, reajustar uma unidade orgânica que integre gestão documental, proteção de dados, acesso à informação administrativa, qualidade e auditoria. Há organizações que têm unidades orgânicas ou equipas de projeto que trabalham nestas áreas, mas de uma forma muito autónoma e individualizada, quase como ilhas, que não comunicam umas com as outras. Mas a mim não me faz muito sentido que estejam separadas. E daí esta proposta que eu considero absolutamente estratégica para as organizações. Estas sim já são propostas de instrumentais, de operacionalização, e já são de caráter cumulativo. Ou seja, convém que sejam todas implementadas e não apenas uma delas, porque haverá sempre um grau de vulnerabilidade mais elevado do que a aplicação das três em simultâneo. Porque elas são de natureza operacional, quer dizer, e vitais para o cumprimento da legislação sobre proteção de dados em vigor. Em primeiro lugar, a inclusão obrigatória de cláusulas técnicas de natureza arquivística em cadernos de encargos para a contratação de sistemas de informação. Este exemplo da classificação e avaliação é absolutamente estruturante. Todos aqui que são da área de arquivo sabem perfeitamente onde é que eu quero chegar com esta questão da classificação e da avaliação. Definir o prazo de conservação e o destino final da informação logo no início do procedimento, e nós já estamos carecas de falar disto, não é? Já estamos até aos cabelos de falar desta questão de estar na porta de entrada da informação, logo esta questão da classificação e da avaliação, já é um passo de gigante, por exemplo, para a limitação da conservação dos dados pessoais, que é outro dos princípios estruturantes da proteção de dados. Em segundo lugar, publicitar todos os procedimentos administrativos suscetíveis de entrarem nas finalidades de arquivo de interesse público, por exemplo, o registro biográfico dos trabalhadores. Eu aqui não coloquei processo individual, aqui já estou a falar na linguagem da própria lista consolidada, registro biográfico de trabalhadores. Obras de urbanização, entre outras atividades. Não é por acaso que a Câmara... Podemos interromper e fazer perguntas? Ou é no fim? Eu, por acaso, preferiria que fosse no final. Está bem. Então vou anotar. Ok. Tudo bem.
Mas não se esqueça, e até agradeço que coloque a questão. Portanto, então, em terceiro lugar, informar os titulares de dados pessoais em todos os documentos que lhes são exigidos pelas organizações sobre todas as implicações dessa recolha, a forma de gestão e conservação e, consoante o caso, se há transmissão a terceiros, por exemplo, a requerimentos, formulários para aceder a bens e serviços, eventos, etc. Esta ideia, então, é básica e fundamental para defender os direitos dos titulares e que eles os possam exercer de forma naturalmente informada. Eu, quando falo na necessidade, por exemplo, da criação da figura aqui vou dizer do gestor documental ou do document controller, os ingleses aqui são um espetáculo porque eles, a nível da linguagem, as expressões são mais limitadas e eles resolvem logo esta questão, mas eu recorro a este estrangeirismo, a figura do document controller, e da transversalidade da função de arquivo, da integração orgânica ou funcional de várias áreas que podem concorrer para a conformidade da proteção de dados. E, quer dizer, não é só da proteção de dados, eu acho que até é da garantia de respeito pelos princípios da transparência e da administração aberta. Às vezes não se relacionam estes princípios com a proteção de dados. E eles estão, como nem podia deixar de ser, relacionados. Eu pensei que é necessário rever o perfil e as competências do arquivista, porque não basta dizer que ele hoje hoje em dia é um gestor de informação, não é? Isto é tão amplo quanto vago. Infelizmente as carreiras da função pública também não ajudam, porque caminharam para uma mistura um pouco estranha ao não considerar a especificidade desta profissão. Nós tínhamos um regime próprio e isso desapareceu com a lei do trabalho em funções públicas. Mas de facto ter um serviço de arquivo descontextualizado da realidade e ainda por cima afeta única e exclusivamente a área cultural, está a tornar-se ingerível e eu diria até esquizofrénico do ponto de vista organizacional. Deixo-vos aqui também esta reflexão. Olhem aqui, por exemplo, o exemplo de Coimbra. Coimbra e tantos outros municípios. Não é só Coimbra, eu trouxe aqui Coimbra, que é um caso que eu conheço particularmente, e é também particularmente feliz no acautelamento que faz do produto da atividade administrativa antes de passar a produto da atividade patrimonial, com 2 serviços dedicados a apoiar e a monitorizar ambas as atividades, o que é muito curioso. A função de arquivo tem de estar intrinsecamente ligada às duas. Só assim é que podemos monitorizar o ciclo vital da informação e ao mesmo tempo cumprir os requisitos e as garantias preconizadas, lá está no artigo 89, e do artigo 31 da Lei de Execução, o tal irmão rebelde. Bom, não sei se os têm aqui, estejam descansados que eu não irei dissertar sobre pedagogia, até porque não é toda a minha especialidade. O que eu gostaria de transmitir com esta mensagem do Paulo Freire, esse sim, um grande pedagogo brasileiro, é que há entidades com responsabilidade social que podem contribuir com o seu conhecimento e experiência no sentido de transformar comportamentos, práticas das organizações. É o tal mindset, o incentivo psicológico para a mudança. E isso não se trabalha por decreto, absolutamente. Isto não vai mudar porque algum legislador um dia se lembra de legislar sobre esta questão comportamental e de práticas. Peço desculpa, mas aí não vai ser por essa via que vai mudar. Isto é ainda mais relevante quando estamos a falar de entidades que estão investidas de competências sancionatórias. Pronto, eu não estou com isto a querer passar a mensagem de que agora a CNPD tem de vir doutrinar toda a sociedade para a proteção de dados. A mensagem que eu quero passar é que eu adorava que a CNPD tivesse um papel mais pedagógico, de mindset, e que pudesse guiar as entidades em algumas áreas críticas, com referenciais de carácter prático. Por exemplo, como é que se faz uma avaliação de impacto? Ainda há bocadinho a Inês falou-nos um bocadinho deste papel da CNPD, com o qual eu me revejo totalmente. Como, por exemplo, limitar a conservação de dados pessoais, como é que se faz a anonimização e a pseudonimização de dados, entre muitas outras temáticas. Eu acho que há um foco excessivo no lado negativista. Notem que na página de abertura tem logo uma grande ligação à questão daqui dos cidadãos, que é cidadãos, apresenta a queixa, como se os cidadãos tivessem logo a primeira coisa a fazer na página do CNPD é apresentar uma queixa. Acho que isto não passa uma ideia
de pedagogia correta e de responsabilidade até para com esta área da proteção de dados. Vejam aqui estes exemplos pedagógicos, que eu acho que são pedagógicos, da CNIL com os arquivos de França. É demonstrativo da transversalidade da função de arquivo nas organizações. A CNIL é a Autoridade Nacional para a Proteção de Dados francesa e desde cedo percebeu-se que era importante desenvolver um guia que pudesse auxiliar a gerir a sua informação dentro da lógica do ciclo da informação, o tal conceito que eu acho que muita gente da área de arquivos o coloca em crise, até por causa da entrada do digital nas organizações, coloca em crise. Eu ainda não estou bem nessa fase, eu acho que continua bem vivo e principalmente aqui na doutrina arquivística francesa, se me permitem o termo. O segundo exemplo é da ICO, que é a Autoridade Nacional para a Proteção de Dados do Reino Unido. Eles não têm desenvolvido um trabalho direto com os arquivos nacionais do Reino Unido, como fizeram os franceses. Eles têm uma página inteiramente dedicada à temática da gestão de documentos, relacionada com a segurança da informação, e que remete para os referenciais técnicos dos arquivos nacionais. E tem esta questão resolvida. Aliás, eu próprio, como membro integrante da equipa para a implementação do RGPD da Câmara de Lisboa, tenho recorrido imenso a estas duas autoridades, exatamente à procura de informação e de instrumentos que me possam apoiar na aplicação do RGPD na Câmara, principalmente nas avaliações de impacto. O registro de atividades não tanto, que eu já tinha a experiência de ter trabalhado no arquivo e já tinha um mindset próprio e algo desenvolvido, mas em áreas mais técnicas, senti essa orfandade quando entrava no site da CNPD e mesmo a falar com elementos da CNPD que não me puderam ajudar tão afincadamente. Eu sei que o tempo já está a correr e já está quase a terminar, eu também já estou quase a terminar aqui a minha exposição. Agora, de forma mais descontraída, há um aspecto que não ajuda nada à serenidade em assuntos tão sérios como são, por um lado, a proteção de dados e, por outro, o acesso. Quando confrontados com as mesmas matérias, quem lê as deliberações da CNPD e os pareceres da CADA, Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, eu não iria tão longe como a imagem deixa transparecer aqui, não é? Uma imagem de exagero, não é? De belicismo exacerbado, mas o que é facto é que ambas as entidades não falam uma com a outra se não for aos gritos. Quer dizer, eu deixo-vos aqui dois exemplos bastante elucidativos disso. Quer dizer, por um lado temos a CNPD a evidenciar que perante o perigo do Big Brother administrativo temos que trancar tudo a 7 chaves, e por outro uma entidade, a CADA, a propugnar por algum equilíbrio pelo acesso aos arquivos que são indispensáveis à atividade da administração e à própria preservação do património arquivístico. Eu considero que a CADA é aqui um bocadinho mais ponderada nas suas análises do que a própria CNPD. E aqui neste ponto eu dou mesmo uma bufetada ao RGPD, porque a valorização dos arquivos enquanto dimensão de património cultural foi subavaliada no regulamento europeu. Ele refere realmente tem muitas referências à função de arquivo e ao arquivo de interesse público e tudo mais, mas depois não há uma valorização dimensional da própria função e do próprio serviço, enquanto serviço, dessa área. Talvez tivesse a expectativa que o legislador nacional pudesse regulamentar melhor essa área, mas o que não aconteceu. E é por isso que eu acho que se torna urgente rever e modernizar o corpo legislativo que temos da área arquivística. A expressão sociedade da infocomunicação não é minha, é da autoria até do professor Armando Malheiro da Silva, que já tantos nós lá lemos, não é? Tantos nós lá lemos, nem que fosse na nossa formação na área das ciências documentais, que é uma referência no campo da sociologia, não é? Principalmente nestas lides, trabalhar o significado da informação. É que a forma de comunicação hoje é praticamente instantânea, não é? Isto tem tanto positivo como negativo. A consciência que temos do tempo é que ele está a mudar. E, na minha opinião, o que resulta de positivo neste quadro é o aumento da liberdade individual para a gestão do tempo e a democratização do conhecimento pela partilha. Só que isso acarreta um preço. E o que eu vejo de negativo é a eventual irresponsabilidade de se utilizar todo este arsenal tecnológico sem calibrar as suas ferramentas de privacidade.
raramente, quase nenhum de nós lê aqueles textos imensos, imensos ou mesmo pequenos. Quase nenhum de nós também faz a gestão dos cookies das páginas da internet. Se calhar convinha em algumas delas, eu não digo em todas, se não damos em malucos, não fazemos mais nada se não gerir cookies das páginas, mas se calhar em algumas convinha, a nível profissional, pelo menos convinha ter essa preocupação. Eu acho, lá está, eu acho que a noção de liberdade é mal compreendida e mal utilizada, pode facilmente descambar em falta de privacidade. E eu com isto termino a minha intervenção. Por isso, obrigado pela vossa paciência e fico disponível para perguntas, debate, etc. Sei que já havia aqui uma pessoa a querer perguntar algo, eu vou só deixar de partilhar. Muito obrigada, Bruno. Então, agora tem um momento para questões, dúvidas, reflexões, desabafos. Eu posso, Eliana Castro, eu sou arquivista da Universidade de Lisboa e tenho aqui uns apontamentos e umas questões. Efetivamente, o RGPD, a sua gênese não tem nada a ver com a gestão do arquivo, não é? O RGPD, de uma forma geral, em princípio, terá sido criado para grandes empresas, tipo Google e coisas do género. Portanto, a preocupação não é o arquivo, é a gestão de dados pessoais numa sociedade globalizada e informatizada. Isto pronto, é a minha opinião e é o que eu tenho percebido também de outras situações. Eu não percebi o âmbito daquele inquérito que mostrou. Aquilo é um inquérito interno dentro da Câmara Municipal de Lisboa. Sim, posso já responder? Sim, sim. Sim, posso começar por aí. Sim, aquilo foi um exemplo, lá está, face ao tempo, eu acho que até fui um bocado acelerado na apresentação, Sim, tinha sim. alguns foi um exemplo que eu quis dar sobre um inquérito que correu sobre a saúde mental na pandemia e o inquérito, tal como veio para as nossas mãos enquanto equipa de proteção de dados, ele estava a fazer imensas referências a dados que, se nós os juntássemos e rastreássemos, sabíamos perfeitamente quem é que estava a responder. Mas foi elaborado no interior da Câmara? Foi um departamento? Sim. Ok, pronto. E tinha aquela o primeiro comentário, não é? Sobre de facto, Eliana, eu acho que o RGPD realmente não foi, aliás, sejamos claros, o RGPD foi feito realmente, o objetivo é económico, é financeiro, é o mercado único digital, foi para isso que ele foi feito. Por exemplo, o Brasil, que tem agora a sua LGPD, ele não é regulamento, é Lei Geral de Proteção de Dados, fê-lo em adequação ao RGPD exatamente com objetivos financeiros, económicos, e é esse o grande objetivo de fundo. A questão é que, a nível do trabalho que nós temos enquanto arquivo, eu acho que os serviços de arquivo são autênticos aspiradores de dados pessoais. E não há um acautelamento dos dados pessoais logo nos serviços de origem do procedimento administrativo. Sim, o que aqui correu mal, eu acho que devia ter havido uma adaptação da legislação nacional, portuguesa no caso, nos diz respeito, à aplicação do RGPD. Como é que o RGPD era aplicado, nomeadamente no caso das instituições públicas. Pronto. E isso está em falha, parece continuar em falha, eu também tenho dúvidas no meu trabalho. Pronto, mas lá está, o RGPD tem muitas zonas brancas ou cinzentas justamente porque tinha de ser adaptado a cada realidade nacional. A legislação portuguesa e a Constituição portuguesa deverá ser muito diferente da húngara, pronto, por aí adiante, não é? Portanto, teria sempre de haver uma adaptação nacional. E no caso de português, pronto, tanto que agora a lei de execução do RGPD também não é muito esclarecedora, não é? Pronto, não esclarece grande coisa, pronto. Isso realmente é um problema para quem tem de lidar diariamente com as questões do acesso. Pronto, depois aquela dúvida do inquérito era dúvidas que outros colegas também estavam a ter, e realmente sendo um inquérito interno, traçava logo o perfil da pessoa, não é? Mas há dados que realmente, se quisermos ser honestos e fazer um levantamento da saúde mental, o género, se é solteiro, se é do Estado Civil, pronto, esses dados também são relevantes, não é? É diferente de uma pessoa que vive sozinha de uma pessoa que vive
com outra que tem família, que está integrada, pronto, de uma forma diferente. Agora, realmente fazer um inquérito interno desses deveria ser muito bem estudado. Depois, eu tinha aqui uma questão que é, o Bruno está a falar do RGPD, muito bem, o tema disto é o RGPD, mas eu acho que em Portugal nós não podemos falar do RGPD e falar de acesso a dados pessoais sem falar da lei de acesso aos documentos administrativos. Principalmente porque, assim, quem é de instituições públicas, a lei que nos rege em primeiro lugar também é a lei de acesso aos documentos administrativos. Dentro dos documentos administrativos temos documentos com dados pessoais, como são os nossos cadastros, não é? Pronto, no caso das universidades temos, por exemplo, também os processos individuais de alunos, que é um processo, são processos, por exemplo, que nos são pedidos com muita frequência, até para fazer trabalhos variados, né? Biografias, pronto, esse tipo de trabalhos. E aí, por exemplo, a questão da anonimização dos dados é impossível, não é? Se me pedem o processo do Mário Soares para fazer uma biografia sobre ele, eu não posso anonimizar os dados, não é? Não faz sentido nenhum. Pronto, que é também são incoerências que a lei também tem, pronto. Mas realmente eu acho que não podemos falar do RGPD sem falar da nossa legislação, que é a Lei do Acesso aos Documentos Administrativos, a Lei Geral dos Arquivos, que também, pronto, também concordo que esteja desatualizada. Pronto, e estas eram as minhas apreciações assim. Deixa cá ver, eu tenho aqui umas notas. Eu tinha aqui também uma questão que era, apresentou aí 3 propostas de instrumentos. Era um slide que o Bruno passou, muito rápido. Se pudesse passar outra vez, se calhar. É um slide disto, 3 propostas de instrumentos. Posso, sim, senhora. É a partir daqui mais ou menos. Acho que é aquele ali depois do... É esse. Sim, pronto. É que eu aqui não percebi. Pronto, esta parte da inclusão obrigatória de cláusulas técnicas, natureza ativística, em cadernos encargos para contratação de sistemas, por exemplo, isto é uma coisa que nós fazemos. Estamos envolvidos nisto, onde eu trabalho. Eu tenho dúvidas aqui nisto. Publicitar todos os procedimentos administrativos suscetíveis de entrarem em finalidades de arquivo público. O que é que o Bruno pretende dizer com isto? Não percebo. Isto, na verdade, até está relacionada com a primeira, porque tudo o que seja documentação de conservação, que eu naturalmente só vou saber se tiver a aplicar algum instrumento de classificação e avaliação, essa informação cai exatamente nas finalidades de arquivo de interesse público. Porque quando o RGPD refere... por isso é que o RGPD, naquele artigo 89, quando refere derrogações, que é assim, eu até vou mostrar aqui um bocadinho. Sim. Quando refere logo na epígrafe, garantias e derrogações quer dizer que nós podemos afastar certos direitos dos titulares para proteger o fim maior, que é o fim de arquivo de interesse público. Estamos exatamente a falar da documentação de conservação permanente. Sabem que às vezes é uma pena realmente que a Inês não esteja aqui, que ela como jurista podia ter esta percepção, que às vezes é muito complicado passar a imagem, ou esta ideia aos juristas principalmente, de que os dados pessoais circulam nos documentos e que nós não podemos ver as coisas à parte. Os dados pessoais são uma coisa e os documentos são outra. Não, as coisas estão agregadas. É assim, pela definição atual de dados pessoais, basta ter o nome e é um documento com dados pessoais, não é? O problema está aí. Não há diferença entre dados pessoais. E ainda adquire mais importância se for um documento exatamente incluído num procedimento administrativo que, no fim do prazo de conservação, ele vai ser conservado de forma permanente. Isto às vezes assusta muito. Mas o publicitário é que eu não percebo o uso do termo publicitário. O publicitário é o quê? Tinha-se explicar à pessoa, por exemplo, a pessoa é contratada, assina o contrato de trabalho, tem de entregar todos os dados e mais alguns para se criar o seu processo. Tinha-se de informar a pessoa, olha, veja lá que agora nós vamos conservar os seus dados durante 50 anos, é isso? Exatamente. Naturalmente, o ideal é todos os documentos que são utilizados num certo procedimento, por exemplo, formulários, o requerimento, estar essa informação, na informação sobre proteção de dados, estar lá isso claramente divulgado. Mas é assim, eu percebo o que quer dizer, mas, por exemplo, no âmbito da administração pública,
existe todos os dados, partimos do pressuposto, não é? Que pode não ser verdadeiro, mas em princípio é. Partimos do pressuposto que todos os dados que são referidos são dados que são relevantes para aquela questão, para tratar aquela questão, não é? Sem os quais não pode, não é? Não pode ser feito o processo, não é? Eu, se vou ao centro de saúde marcar uma consulta, pedem-me o meu número de saúde, não é? Pronto, se me pedirem também o número das finanças, se calhar aí já digo, mas eu só quero fazer uma consulta, porque é que está-me a pedir o número das finanças? Pronto, a não ser que tenha de pagar a consulta e aí tenho de ter o NIF para me darem a fatura, também pode acontecer. Mas agora, não é? Ter de se informar todo e qualquer para a solicitação de todo e qualquer dado, ter de se informar para que era aquele dado, não sei se será muito viável. Quer dizer, eu não falo exatamente qualquer informação de qualquer dado, não, desde que a informação, e agora até pegando nos exemplos que referiu, todos os instrumentos, todos os documentos que são utilizados nesse procedimento devem, na minha opinião, ter essa publicitação de que aquela atividade, quer dizer, mesmo que seja de eliminação, quer dizer, mesmo que seja de eliminação, deve estar lá exatamente qual é o prazo que aquilo vai estar dentro da entidade, qual é o destino final e como é que vai ser eliminada aquela informação. Mas isso implicaria um nível de maturidade, não é? Como o Bruno disse há pouco, das instituições que não existe, não é? Claramente. Por isso é que eu aqui antes falei aqui das questões estratégicas, antes de falar das instrumentais, porque isto realmente requer já uma certa dinâmica e uma sistematização. Há pouca noção de sistema nas organizações. Até por exemplo, o meu exemplo, no meu local de trabalho, muitas vezes pedem-nos processos individuais de pessoas que por efeitos de apresentação, e a pessoa às vezes nem sabe a pessoa que pede o processo nem sabe em que moldes é que teve contrato, não sabe nada, diz que trabalhou, diz vagamente os anos, não sabe a função que teve, não tem prova de nada. Nós não conseguimos muitas das vezes nestes casos identificar qualquer processo, não existe, não há dados, não sei, está por localizar, é questão. Portanto, é um bocadinho, não sei, isto é um bocadinho complicado, não é? A aplicação, isto está-nos a sair do pelo, é verdade, a todos, nas entidades. Por isso é que eu até coloquei aqui esta figura da água, porque eu até costumo dizer lá na equipa que acabo de ser quase a ovelha negra da equipa, porque eu estou mais formatado para o acesso, para a transparência, exatamente A questão é mesmo essa, eu acho que a questão é essa, é a transparência, porque o RGPD e a última versão da LADA vêm pôr em causa a transparência que está prevista na Constituição da República Portuguesa e que está prevista na LADA, que um dos primeiros artigos é todos os documentos administrativos são públicos. Exato, é por isso Pronto. mesmo que só que vem isso e depois começa logo a dizer mas é típico, e às tantas aquilo perde-se, não é? Pronto. Enfim. Não, há um conceito muito feliz na LADA, quer dizer, eu até lhe chamo que é a LAIA, não é? Que agora em vez de falar em documentos administrativos é informação administrativa, não é? Mas isso é um pormenor. Há um conceito muito feliz que é a divulgação ativa de informação. É outro salto qualitativo que eu acho que as organizações públicas portuguesas têm que dar. Não é de também admirar. Algumas não cumprem, sim, isso também não cumprem. Não é de admirar que, por exemplo, quem tenha ganho muitos prémios ultimamente da transparência, até a Câmara Municipal de Alfândega da Fé, que tem ganho alguns prémios nessa área, mas se nós formos ao site, eles têm a informação toda, não é que alguém lhes tenha que pedir, eu acho que isto é ultrapassado, não, eles próprios devem ter consciência desde o início dos procedimentos o que é que eu vou ter que ativamente divulgar à sociedade. Mas isto é uma prática entre 300 e tal municípios, se calhar é a única que faz isso com alguma eficiência, não é? Isso. Está bem. Obrigada. Nada. Obrigada. E a perguntar se existem mais questões, dúvidas, alguma reflexão, partilha. Ninguém se manifesta, vou manifestar outra vez.
Oh, Alexandra, oi. Alexandra conhece-me, que a Alexandra foi minha colega de mestrado. Então, vou manifestar outra vez, porque há bocado também o Bruno falou da CADA e da CNPD. Pronto. Eu também consulto muito os parceiros da CADA. Quando eu tenho de fazer uma informação sobre o acesso a algum tipo de documentação, eu também vou ver o que é que existe da CADA e da CNPD. Mas é assim, os parceiros da CADA não são vinculativos. Portanto, eles decidem, têm alguma liberdade criativa dentro da criatividade jurídica para se pronunciarem, não é? E o que lhes dá uma grande, lá está, liberdade. A CNPD não é bem assim, não é? E realmente às vezes há contradições. Pronto, há muitas contradições. E isso, para quem não é de direito, da área do direito, causa também mais confusão ainda, não é? O problema é que são duas entidades que estão ali para oferecer soluções. E a questão é que, pelo menos a sensação e a percepção que fico quando leio as deliberações e as recomendações da CNPD, é que eu ali não arranjo solução, raramente consigo arranjar uma solução. Há um trancar de portas, há quase é quase uma miopia só na área da proteção, e eles desconsideram completamente a LADA. Há pareceres em que eles dizem isso não tem significado nenhum, nós temos é que reger-nos pela Lei de Proteção de Dados, e isso da transparência administrativa, nós também cuidamos dela, ou seja, a questão da vinculatividade das deliberações da CNPD, eu acho que tem que ser revista das duas uma, ou é revista, também, neste caso, as competências da CADA, para ser vinculativo, mas isto ia-nos criar outro problema, que é, ou se juntam as duas entidades, porque assim, a CNIL francesa junta transparência com proteção e com informática. Nós aqui em Portugal, quer dizer, aqui no Está cantinho, muito separado, sim, está muito temos tudo separado. separado, e depois a falarem aos gritos uns com os outros. Aquilo dá literalmente para ver, se tivéssemos a ouvir as pessoas a falar, aquilo que estamos a ler das deliberações de um e do outro, parece que estão aos gritos as duas. Não, eu mando mais do que tu. Mas atenção, está bem, tu mandas, mas tens de ter atenção a isto. Olha, que vais contar contra a Constituição se não divulgares a informação. Pronto. Ninguém se entende naqueles pareceres das duas entidades. Pronto. Eu creio que a Natália ia intervir. Eu ia dizer que tenho tantas questões, mas como eu sou uma privilegiada e costumo discutir muitas vezes estas questões com o Bruno, mas realmente eu quero só felicitar o Bruno porque teve a audácia de tocar nesta ferida que é os fins, como é que é, de arquivo de interesse público, porque eu ando há anos a batalhar logo com a primeira questão, o que é isto do interesse público? É tanta coisa, mas às vezes não sabe bem o que é o interesse público, é um conceito tão vago. E depois os fins de arquivo de interesse público. Eu confesso que tive muita expectativa num código de ética que começou a ser discutido no seio do grupo de arquivos da União Europeia sobre o código de conduta para os arquivistas nesta área, ou seja, como conciliar o RGPD com a LADA, ou com aquilo que é, eu diria que é muito mais vasto do que é a LADA, que é aquilo que é o direito à informação. Aqui há uns meses atrás, acho que o Bruno também assistiu um seminário de uma universidade espanhola, salvo erro, era de Barcelona, em que um professor da nossa área arquivística dizia: é preciso conciliar três coisas, que em Portugal nós nos esquecemos totalmente na lei de execução. Pronto. Eu estava com o Bruno na expectativa o que é que iria dizer a lei de execução sobre a lei 26 de 2016, ou seja, a LADA, e caramba, fiquei totalmente decepcionada, eu diria quase que a montanha pariu um rato, porque há que conciliar o RGPD com o direito à informação e outro muito mais importante, que a Inês falou aqui dele, que é a transparência administrativa.
quando aparece o RGPD em Portugal, foram tantos os casos de câmaras municipais, que é que eu conheço melhor, de que chegou-se ao cúmulo de tirar nomes dos vereadores, câmaras municipais que querem que se tire o nome do fiscal que fez o auto de fiscalização, por exemplo. Bom, há aqui uma panóplia de casos que é assim, nós, enquanto... Eu hei de ser sempre arquivista, não tenho, posso ser gestor de informação, mas sinceramente eu sou da escola arquivística espanhola, revejo-me muito bem nela, em que os arquivistas são acima de tudo, ou estão acima de tudo ligados à administração, ou seja, àquilo que é a necessidade de documentar a atividade das organizações e essencialmente eu sei que a Alexandra não é da administração pública, mas aquilo que é a administração pública tem que se pautar por regras de conduta e por questões e por princípios, e quem é que em Portugal agora nos vai ajudar a enfrentar todas estas questões, porque sinceramente esta batalha do RGPD naquilo que é a Câmara de Lisboa é muito complicada porque fez do RGPD quase que a lei principal. E será? Eu estive a ler alguns pareceres da CADA ultimamente, de já de 2019 e 2020, e a CADA continua a dizer e continua a privilegiar acesso a determinados dados, mesmo sendo pessoais. Agora, não sei como é que isto... Eu confesso que isto para mim é uma área tão cinzenta e tão difícil que nós sempre lidámos os arquivistas com aquilo que são o direito e as restrições. Tudo bem. Mas como é que eu vou fazer? Eu daqui a pouco não vou ter dados de ninguém, não sei. Alguém, por favor, que me possa orientar como é que nós vamos fazer no futuro, porque era o que dizia o Bruno, vamos anonimizar tudo, vamos tirar os nomes, como dizia a colega da faculdade, vamos tirar o género, vamos tirar... Eu acho que é excessivo. Nós estamos a entrar, não vai haver história, como dizia o Bruno, não é história, não vai haver memória. Natália, olha, vou contar aqui uma história engraçada, conta-se em pouco tempo, que foi numa formação até do professor Alexandre Sousa Pinheiro, pronto, é um jurista especialista nesta área da proteção de dados, e ele estava a explicar que daqui a uns anos, a propósito da escola onde temos os nossos filhos, não é? Que têm aqueles eventos de Natal, e agora estão a correr alguns, há gravações, há fotografias, etc. Ele disse que já começou a haver um fenómeno que daqui a 20, 30 anos eles querem recuperar, as nossas crianças querem recuperar essas fotografias dos colegas e não vão ver colegas, vão ver emojis. É um bocadinho para dar a ideia de que isto é muito sensível ao que a Natália está a dizer, que e por isso eu estou numa posição complicada na equipa da proteção de dados, porque eu tento fazer sempre um contraponto, refriar um bocadinho esta questão da proteção, porque lá está, e por isso é que foi o meu desafio até de integrar a equipa, como eu estou mais formatado para a questão do acesso, a minha formação foi toda feita, virada para a transparência, para o acesso na função de arquivo, e agora também aproveitava para dizer, Natália, aquele primeiro comentário que fizeste, de fins de interesse público, fins de arquivo de interesse público, eu diria que, em termos de arquivo, a função de arquivo, se calhar, das únicas em Portugal que tem bem definido o que é interesse público. Sabes através do quê? E tu trabalhaste incessantemente nisso. A lista consolidada. O interesse público está ali. Tu, quando fazes a separação do trigo do joio, da filtragem, o que é de conservação, o que é de eliminação, tu estás a definir desse trabalho que houve a montante para a lista consolidada do que é o interesse público. Ou seja, eu considerei, com uma grande equipa de trabalho, o que é considerado conservação, ou seja, o que é de interesse público para eu conservar para o futuro, para as gerações vindouras. A questão é que aquilo que se conserva tem que se conservar efetivamente tudo. Nós sabemos, por isso é que eu digo que esta questão da função de arquivo deve estar logo no início do procedimento, não é? Na fase corrente, na fase ativa,
porque, de facto, é ali que tu vais recolher os dados estritamente necessários, alguns até estão plasmados na lei, quais são os que devem ser recolhidos, porque às vezes recolhem-se muitos. A função de arquivo fica com um grande problema sobre as suas costas, que é, se não há esta filtragem logo no início, este trabalho logo no início, vai ter que ser quase o serviço de arquivo, é o serviço de arquivo que fica com aquele, herda esse problema de vir tanta informação que é desnecessária completamente esse procedimento e que vai ser conservado para permanentemente. E aí pode realmente trazer grandes calafrios aos próprios serviços de arquivo, porque podem não saber como fazer essa eliminação. Ou então se tem que fazer, aliás, o princípio da ordem original, o princípio da proveniência, onde é que isso fica? Como é que vamos eliminar, vamos separar? Aqui... Só que aqui nós estamos aqui nesta comunidade, não é? Se calhar se tivessem aqui dirigentes, pessoas que tomam decisões realmente estratégicas, aí poderíamos fazer ver que estas questões são importantes. Muito obrigada, Natália. Obrigada, Eliana. Mais alguma questão para aproveitar os minutinhos que ainda temos o Bruno aqui conosco? Dúvidas? Bom, temos uma audiência muito, muito tranquila, sem dúvidas, sem questões. Ainda não me perguntaram nada sobre o caso dos russos. Está tudo tímido, Bruno. Não se toquem em assuntos sensíveis. Eu não tinha muito a dizer. Nós tentámos cumprir o nosso papel ao máximo nessa situação. Foi o que vos posso dizer. E acho que a Inês até já fez, ela teve um contacto privilegiado na altura com o encarregado de proteção de dados que estava a dirigir a equipa e apresentou aqui muito bem o papel do próprio encarregado de proteção de dados e mesmo a mistura, cá está sempre crítica da política com o técnico. Eu se calhar, aquilo que aconteceu ao encarregado de proteção de dados, eu sei que isto não é tema, não foi tema, eu estou a puxá-lo aqui um bocadinho para este foco. Aquilo que aconteceu acaba por ser o exemplo perfeito do preço a pagar que se calhar nós temos que, enquanto funcionários públicos, é um preço a pagar de estarmos sujeitos a que estas misturas acabem por levar-nos para um turbião que não é o nosso, nem queremos lá estar, mas que infelizmente às vezes vemos-nos lá metidos e depois a força dos acontecimentos acaba por tomar conta do nosso percurso profissional, ao fim e ao cabo. Foi o que aconteceu neste caso. Pronto. E acho que não queria esticar muito mais do que isto sobre o que aconteceu. Claro, para sensível já basta Agora informação. só frisar uma única questão. Realmente aquela questão, e nós até poderemos achar que o facto do arquivo tem sido, caramba, eu ainda ontem tive uma reunião com diretores na Câmara Municipal de Lisboa e falaram no arquivo moribundo. Eu fiquei em estado de choque. Eu é que fiquei moribunda. Já não é morto. O conceito de arquivo morto, eu ainda aprendi o conceito do arquivo moribundo, mas percebi que era o arquivo intermédio, o arquivo moribundo. E aquilo que nos choca, esta parte da importância do arquivo estar no início de linha e no fim de linha, e aquelas questões que o Bruno apresentou, parece que isto não é importante, mas isto não é de menos importância. Por exemplo, a base de dados que a Câmara tem para lançar as manifestações públicas, que foi uma competência que passou do Governo Civil para a Câmara Municipal de Lisboa, a quem é que analisou essa base de dados? Eu nem sei se aquilo é uma base de dados, aquilo é uma plataforma eletrónica em que as pessoas põem lá as suas, vamos lá ver, as suas... Porque uma manifestação não precisa de autorização, mas tem que ser comunicada, ponto final. Agora, é assim, todas as bases de dados e as plataformas eletrónicas, e a discussão de ontem tinha a ver com N plataformas eletrónicas que a Câmara Municipal de Lisboa contrata, e depois quando dão problemas, os arquivistas venham cá dizer prazos de conservação e destinos financeiros, sei lá mais o quê. Mas quando as contratam, ninguém nos diz nada. E depois temos arquivos mortos e arquivos moribundos, mas não, os arquivos estão vivos. Eu acho que eles estão sempre vivos. E daí que estas questões que o Bruno aqui
colocou são tão importantes, mas eu não as vejo, e agradeço a este trabalho da BAD, que os trouxe para discussão, e vocês não é para ver se discutem isto, e não deve ser a última, por favor, porque realmente alguém tem que pegar nisto na nossa, em Portugal. E eu acho que o nosso órgão coordenador da política arquivística nacional devia de ter aqui um papel de moderador nesta área. Ou seja, eu sei que é difícil, eu sei que é muito complicado, mas alguém vai ter que moderar aqui entre CNPD, alguém aqui tem que fazer alguma coisa, porque estes exemplos de sucesso que o Bruno aqui colocou, quer o do Reino Unido, quer o da França, e o Reino Unido é um mundo anglo-saxónico, é um pouco diferente, não é a França, mas a França também é a administração pública napoleónica que nós herdamos, e é possível dialogar. Porque é que em Portugal isto é sempre tão difícil? Totalmente de acordo, Natália. Por isso é que eu trouxe aqueles exemplos, não foi... E haveria mais, a Autoridade Nacional Espanhola também tem... ali quis trazer estritamente exemplos desta parceria das autoridades nacionais com os organismos de arquivo e da política arquivística nacional daqueles países. Podia ter trazido aqui a Autoridade Espanhola, que é muito boa a nível técnico. Por exemplo, eles têm um guia só para anonimização, pseudonimização, isso é excelente. Ou seja, eles para além de... Acho que até torna mais legítima as coimas e as sanções, assim dessa forma. Porque eles antes dizem, meus amigos, nós apresentámos guias, fizemos recomendações, nós devemos a papinha toda, digamos assim, agora por favor apliquem. Se não aplicarem, é óbvio que aí temos que atuar em conformidade. A nossa CNPD, infelizmente, coloca muito foco no negativismo. Como vos disse, vocês entrarem no site, tem um quadrado a dizer cidadãos, apresentar a queixa. Isto é... Pronto, e é um bocadinho por aqui. Ok, obrigada. Não sei se há mais alguma questão, se damos por encerrado o nosso evento, certos que haverá certamente, e conforme a Natália referiu, outros momentos para abordar, discutir muitas questões que aqui surgiram e para serem detalhadas noutros momentos. Não sei se há mais alguma questão, também já estamos a passar uns minutinhos da hora e aproxima-se a hora de jantar. Se não houver... Parece-me que não. Pronto, agradecemos então mais uma vez a presença do Bruno, da Inês que também já não pôde estar connosco até ao final, de todos os participantes. Aproveitar igualmente para, em nome do grupo de trabalho da BAD, agradecer a vossa presença e votos de boas festas, um bom Natal, uma boa passagem de ano, e certamente que para o ano havemos ter mais momentos para nos reunirmos e esperemos que já noutro formato. Obrigada a todos. Boas festas Uma a boa todos noite. também. Obrigada, boa noite, boas Obrigada. festas. Obrigada igualmente.